Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. Tenho um canal no YouTube, já com mais de 262 mil inscritos e contando todas as minhas mídias sociais, mais de 500 mil pessoas me acompanham todos os dias para falar sobre o mercado de criptomoedas. Essa análise não é uma indicação de investimento. O intuito desta análise é totalmente educacional e tem como objetivo ajudar as pessoas a compreender o mercado cripto. Seja bem-vindo ao canal Análise Cripto e para nos ajudar senta o dedo no like seu criptolouco. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber atualizações sobre o mercado cripto. Fique por dentro de todas as novidades e bombe seus lucros. Quero falar sobre esse gráfico aqui, ó. E esse gráfico aqui ele é muito importante. Esse é um gráfico extremamente relevante. Eu vou só pegar aqui. Ele é o gráfico da diferença ou spread de títulos de alto rendimento em relação aos títulos de baixo rendimento. Esse é um gráfico que ele antecipa para nós a falta de liquidez nos mercados ou a falta de interesse comprador ou dinheiro no mercado. Ele faz a diferença, então, dos títulos de alto rendimento com os títulos tradicionais de baixo rendimento e menos arriscados. Então, quando nós estamos com essa ponta lá em cima, tá? Quando nós estamos com essa ponta lá em cima, nós estamos numa ameaça muito grande de recessão econômica. Quanto mais para cima esse topo conseguir chegar, maior é o risco de recessão econômica. Menos liquidez nós vamos ter nos mercados e mais os mercados voláteis vão sofrer. Então, se essa ponta continuar subindo, nós vamos ter mais queda violenta, tanto em Bitcoin quanto no mercado de ações no geral, derretimento mais forte. Agora, recentemente, nós estamos chegando numa resistência nele, tá? E no momento que ele trazer para baixo, ele vai trazer um pullback de baixa. Então, no momento que nós tivermos esse gráfico vindo para baixo, fazendo um pico, né, e vindo para baixo, nós vamos ter uma performance muito boa nos mercados de risco, tá? Ou nós vamos ter uma melhor performance nos mercados de risco por um determinado período de tempo. Então, quando nós queremos estar é justamente quando essa relação, esse spread cair bastante, tá? Quando esse spread cair bastante, ele vai trazer um alívio para os mercados voláteis. Nesse contexto agora que nós estamos vivendo, o que eu quero é, nessa transição entre junho e julho, ter uma calmaria nos mercados, que é o que eu estou comentando com vocês, né? Do BTC fazer fundo em 18 mil, temporário, né? Um fundo temporário em 18 mil e trazer essas altas temporárias. Então, no caso aqui, eu estou de olho nesse gráfico para ver se ele pega e faz um pico e começa a trazer algumas semanas de baixa para a gente, tá? Se ele conseguir trazer algumas semanas de baixa para a gente, significa que nós vamos ter talvez umas 8 semanas com o mercado calmo. Isso significa que o mercado vai estar um pouco mais previsível e vai ter um pouco mais de liquidez para os investidores maiores investirem e aportarem um pouco nos mercados de risco por um período breve de tempo. Então, quando a gente chegar nesse ponto, nessa resistência, eu quero ver como esse indicador ele vai se comportar. Se ele começar a subir muito, se ele passar desse topo, que ele está tentando tocar aqui e rejeitar, né? E ele começar a subir muito, aí nós vamos ter aquele risco de capitulação e derretimento violento do mercado. Aí a gente poderia ver o S&P 500 realmente perder e vir derreter rapidamente até essa região aqui. Tá? Então ele pegaria o topo anterior aqui e ele talvez em uma semana derreteria até esse ponto aqui, ó. Tá? Ele poderia em 1 ou 2 semanas derreter numa velocidade brutal, se a gente tiver esse pico, né? Porque geralmente esse pico, ele é um pico de crash que acontece. Então, se aquele gráfico lá tiver um pico de crash, ele vai fazer exatamente isso no gráfico do S&P 500. Se ele tiver um pico assim, ó, né, ele vai trazer o crash, tá? Que foi o que aconteceu no nosso Covid. Então, o Covid foi aqui, ó. Ausência de liquidez nos mercados e todo mundo correndo para o dólar. Quando isso acontece, inclusive os títulos, os bonds, eles caem também, tá? Porque em o primeiro momento os investidores no crash, quando acontece o crash, a queda ela é muito repentina, rápida. Ela acontece em um dia e ela é a oportunidade de compra de fundo.
Então, se acontecer esse crash rapidamente, se acontecer aquele pico, né? Vai ser um crash com uma queda de 50%, talvez em 2 ou 3 dias, talvez no mesmo dia. Queda de 50% em BTC, queda de 20% em S&P 500, por exemplo. E o crash final e o pico final de queda, tá? Então, ali seria a oportunidade de comprar barato por um período muito curto de tempo. Uma ausência de liquidez no mercado. Então, se essa pontada acontecer, tudo cai. O bonds cai tudo, porque todo mundo troca bonds por dólar, troca ações por dólar, troca cripto por dólar, todo mundo começa a trocar por dólar rapidamente. Não sei por que o pessoal faz isso, mas é o que acontece, tá? O ouro estoura também, o ouro perde valor, cai também. Cara, cai tudo, tá? Cai o cobre, cai ouro, cai a porra toda. Então nós temos, além disso, o gráfico do ouro e o do cobre. Eu tenho aqui o gráfico do ouro e do cobre porque eles nivelam como é que está a nossa economia. Quando a gente está com o ouro e o cobre subindo, ou tendo uma tendência de alta, nós temos uma economia mais estável. É o mesmo pensamento do petróleo, né? Quando o petróleo está caindo e ele fica num preço de barril mais, vamos dizer assim, interessante para a economia como um todo, os transportes, todo o mercado de transporte, todo o ambiente, o ecossistema de transportes funciona perfeito ou funciona com menos peso, né? E aí nós temos uma condição econômica mais tranquila. A mesma coisa acontece com o cobre e com o ouro. Quando o cobre e o ouro eles estão caindo, eles estão em tendência de baixa, nós temos aí uma economia mais destrutiva, digamos assim, uma economia mais recessiva. E justamente agora, no período recente, tá, nós tivemos a perda de um suporte em que nós estávamos com tranquilidade no mercado de metais, principalmente cobre, né? O cobre que ele impacta toda a nossa economia como um todo. Quando tem menos procura por cobre, isso afeta diretamente a condição de energia elétrica, interfere em várias coisas, porque é o metal industrial mais utilizado no mundo. Então nós temos, assim como no efeito do petróleo, a queda do cobre, que é diferentemente do petróleo, a queda do cobre ela se reflete em uma degradação da economia global. E com a degradação da economia global, ou recessão, nós temos indicação, então, de baixa do cobre por um período de tempo. Então, quando nós temos essa diminuição pela procura por cobre, isso significa que nós temos recessão pela frente. Por isso que essa perda desse suporte aqui do cobre barra ouro, perdida aqui, ela pode indicar para nós que agora o segundo semestre pode indicar o início da recessão verdadeira, né? Ou seja, você vai ver aí notícias de várias empresas demitindo diversos funcionários, empresas gigantescas, demissão em grande escala. Você vai ver essa redução do número de empregos, né? O aumento do desemprego no mundo todo. Então, quando a gente tem geralmente essa perda, né? A gente tem esses pontos de dificuldade aí. E junto com o petróleo também não pode estar subindo, porque isso significa também mais dificuldade para a economia funcionar, porque isso afeta todo o meio de transportes. Deixa eu pegar aqui o Brent, o crude oil aqui do Black Bull. Ó, ele tocou na média 8 semanal e voltou à tendência de alta. Então, ou seja, ele ameaçou iniciar a tendência de baixa, ele perdeu o fundo anterior aqui. O importante agora é ele segurar aqui e voltar a cair. Isso seria interessante, o preço do petróleo cair, tá? O preço do barril de petróleo cair aqui para a economia como um todo. Então ele está tentando fazer um pivô de baixa aqui, só que agora ele precisa recusar essa região e voltar a cair ao longo dessa semana. Se ele começar a cair ao longo dos próximos dias, né, isso significa que a gente vai ter uma calmaria na economia como um todo, nesse ponto aqui. O que mais me preocupa também só é, lá dos metais, a gente ter, basicamente, uma queda muito acentuada. E aí isso vai ser um problema, tá? Olhando agora aqui o preço do barril, ele está tentando fazer o pivô de baixa. Então ele tem que conseguir, né, se manter abaixo da FIBO 0,5, que é a região onde ele está, e o preço voltar de preferência até a região dos 80 aí, que é uma região mais de equilíbrio, onde não afetaria mais tanto os transportes no mundo afora, tá?
Então a gente tem toda essa dinâmica acontecendo, toda essa movimentação, toda essa incerteza. A gente tem esses bonds aqui que me preocupam um pouco, porque eu nunca vi isso acontecer, ninguém viu isso acontecer, ele voltar ao topo anterior e possivelmente romper essa linha de tendência de baixa de longuíssimo prazo. Então essa dinâmica afeta tudo. Então, por isso que eu tô achando mais interessante, né, você entrar em operações e sair de operações e ficar com o capital protegido sendo em dólar, ficar exposto mais em aguardar oportunidades de tocar em fundos como $18.000 e possivelmente no ano que vem em $12.000 e ter capital, movimentar o teu capital enquanto você consegue trabalhando, né, juntando o máximo possível de grana para você comprar fundos majoritários quando eles se formarem. Mas todo o cenário ele está nesse cenário de incerteza e a gente vai ter que ver como vai ser, porque é um cenário inédito, o Bitcoin nunca passou por isso, vai ser mais um aprendizado aí que a gente vai ter. Todos nós, a gente sempre aprende, né, sobre o mercado, cada dia que passa, então todo esse cenário que surge de indecisão, né, você pega aí vários especialistas, vários economistas de fora, os caras vão ter opiniões completamente divergentes. Tem gente que acha que o negócio vai se prolongar por 10 anos, outros acham que o mercado já vai começar a dar uma recuperada agora. Na minha opinião, acho que nós vamos voltar a ter alta somente final de estrutura de alta, né, em gráficos de semanais, em gráficos de alta semanal, que é aquele mercado saudável, né, que é o mercado que a gente viveu em 2020, 2017, 2016, 2021. Esse mercado eu acho que ele só volta ali por meados de 2024, tá? Final de 2023 para início de 2024, que é onde acontece a grande transição de ciclo econômico, né? Entre dezembro e janeiro também muda bastante as coisas. Então eu acho que a gente vai ter, pela primeira vez na história do Bitcoin, 2 anos consecutivos de baixa. Eu espero que a gente não perca os $18.000 para esse ano de fundo, né? Eu acho que os 18, $17.000 vão ser fundo do BTC para esse ano. Possivelmente no ano que vem nós vamos encontrar um novo fundo verdadeiro para o Bitcoin, que possivelmente vai ser $9.000 a $12.000. E depois eu acho que a gente vai começar a ter recuperação econômica, porque daí já vai dar tempo para ver esses mecanismos do Fed de elevação da taxa de juros, apertamento quantitativo, se isso vai fazer um efeito geral e vai trazer uma calmaria nos mercados. Enquanto isso, vamos ter altas no meio do caminho, altas de curto prazo, não vão ser altas de construção de tendência de alta de longo prazo, na minha opinião. Então, todas as altas que nós vamos ter vão ser altas de swing trade, no máximo position trade de 2 meses, 3 meses, não aqueles position trade de 9 meses de alta, como a gente viveu em 2020 e 2021. Então, mesmo quando o preço voltar acima da média 8 semanal, eu acredito que ele vai ficar trabalhando lateralmente dentro daquele canal lateral entre 18.000 e $35.000 no curto prazo, mais para frente entre 20 a $40.000, e eu acho que nós vamos ficar um bom tempo nessa punheta. E aí que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas, e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins, e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais, e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto